Mas como eu disse e repito, continua fiel. Continua fiel. Vai caminhando. Se é para ir no templo, eu vou. Se é no ano é o dia de ir até Siló, eu vou. É para apresentar o sacrifício, está aqui o meu sacrifício. Eu reservei ele o ano inteiro. Eu vou levar lá. Eu vou chegar até lá. E onde chegava, estava lá Ana, orando, buscando. E a sua petição? Na presença do Senhor. Então nós aprendemos com essa mulher, nesse contexto aqui, a respeito da perseverança. Como que é excelente na vida do homem e da mulher ser perseverante. Só que, para que nós tenhamos conhecimento dessa perseverança, meus queridos irmãos, vêm as provações, vêm as dificuldades para testar, para provar, ora, para mostrar para você o quanto você é perseverante. Você que congrega aqui há tantos anos, você é uma pessoa perseverante. Você já parou para pensar a respeito disso? Quantos anos você está aqui? Quantos anos você está aqui? De repente olha para si mesmo, não vê nenhuma virtude, não consegue enxergar em si mesmo nenhuma virtude. Mas o fato de você estar aqui nesta noite e pensar sobre o tempo que você é membro desta igreja, você pode agradecer a Deus e dizer: eu sou perseverante. Porque por quantas provações já não passou? Por quantas adversidades você já não passou? Momentos ruins que você já passou, mas você está aqui. Você pode dizer para Deus nessa noite: Senhor, eu estou aqui. Estou aqui. Muitas das vezes, como até parecendo um arrozinho de terceira, mas você está aqui. Você é perseverante. Então veja, quantos momentos de Ana, aí é de momento de choro, é momento de angústia, sem entender o momento, e olhando para aquela outra que desafiava, e às vezes cobrança do marido: o marido não me dá filho, o problema não era do marido, o problema era dela, mas ela queria que o marido desse um filho para ela, mas como? Então o dia a dia, atribulado e difícil, mas a adoração nunca saiu dela. O momento de buscar a presença de Deus nunca saiu dela. Não desanima, não volta atrás, não perde esperança, insiste. E aí então foi Ana, lá verso 9, depois que comeram e beberam em Siló. Esse comeram e beberam, irmãos, fazia parte do ritual, viu? Isso está registrado lá no livro de Levítico, capítulo 13, Deuteronômio, capítulo 12, verso 7, vocês vão ler que lá determina que se levava as ofertas e ali os sacrifícios, e tinha um momento ali que se comia, da parte desse sacrifício, o ofertante comia perante o Senhor. Então fazia parte daquela adoração. Então depois que fizeram a parte ritual aqui desta adoração, de comer e beber, ela agora vai orar. E Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Será que é só nessa vez que ela chora? Será que é só assim que ela se apresenta? Só nessa oportunidade? Não, todas as vezes está lá. Porque ela tinha uma necessidade. Ela tinha dentro dela a necessidade que ainda não era suprida. E todas as vezes que ia lá na presença do Senhor, era o choro, era a oração amargurada, era o balbuciar, o mexer da boca na presença do Senhor. É lógico que conforme vai passando o tempo, pior isso vai se tornando. Porque aquele que persevera na presença do Senhor, quanto mais o tempo passa, mais ele se quebranta. Isso é característica
do perseverante. Tem pessoas que desistem facilmente. Orou 1, 2, 3 vezes, Deus não respondeu. Sabe o que é o seguinte? Deus não tem isso aí para mim não. Deus não tem isso para mim. Aí ele desiste. E quantos já não desistiram tantas vezes? Tantas vezes desistiram. Não consegue ser perseverante. Então a lição para nós nessa noite, que Deus trata no nosso coração, Deus está querendo enxergar em nós a perseverança. É por isso que Deus, irmãos, Ele fecha a porta, tranca a porta. Veja que Deus cerrou a madre dela. Deus tinha um propósito para realizar. Mas o propósito que eu tenho que realizar na vida de Ana, eu vou testar a Ana, vou provar a Ana. Eu vou trabalhar com esse vaso, eu vou preparar esse vaso. O vaso não está sabendo a forma que vai tomar, mas o oleiro está trabalhando com o vaso. Você sente nesses últimos dias que o oleiro está trabalhando em você e que você é vaso na mão dele? Não precisa ficar questionando, não precisa ficar brigando, não precisa ficar tão pouco murmurando, porque de murmuração Deus não se agrada. Mas Deus se agrada daquele que no meio da provação, mas chorando, angustiado e ali dolorido, mas ele vai cada vez mais, Senhor, me dê graça para eu aprofundar mais. Eu quero mergulhar no oceano do teu Espírito, eu quero ir mais fundo, leva-me mais fundo, leva-me além. Deus vai te levar. E como é que você vai até um pouco mais? É na provação, é na dificuldade, cheio da graça, de uma graça que você não vê, de uma graça que às vezes você não sente, mas ela está aí, ela está presente aí na tua vida, e está te levando, e está te conduzindo. E agora, nesse momento, está mais apertado a oração, o quebrantamento está maior, o choro está mais profundo, agora está saindo da alma, já não tem mais de onde sair. Está saindo da alma, amargura tremenda, chorou abundantemente. E no verso 11, nós percebemos quanto o homem não tem conhecimento de Deus estar agindo. Ana, na sua oração, votou um voto, e disse ao Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, bem me te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará. Será que Deus lá no trono se despertou, se levantou, e agora ouviu de Ana uma palavra dessa? E peraí, isso me agrada, essa palavra aí me agradou. Eu realmente estou precisando de um moço aí embaixo, eu estou precisando de um homem aí. Será que Deus se surpreendeu com esta oração aqui? Não, Deus não se surpreendeu com a oração, porque Deus já estava de olho em Ana desde quando? Desde quando que Deus está de olho em Ana? Deus está pelo menos, segundo o texto bíblico que nós lemos, no verso de número 6, Deus havia cerrado a madre de Ana. Então, desde o primeiro momento que casou, ou o primeiro momento que já sabia que era estéril, ali Deus já estava desenhando o projeto, ali Deus já está se movendo, Deus já está trabalhando na vida de Ana. Não é esta oração que move as mãos de Deus, não é por causa da oração que Deus se levantou, eu quero essa mulher para mim, não. Deus já levantou Ana com propósito, Deus já levantou Ana com um projeto. Deus já levanta Ana e dizendo, vou serrar tua madre, porque da tua madre aqui eu tenho algo para fazer. Não é agora, é mais para frente. Mas irmãos, essa fala aqui é como Deus falando consigo mesmo. Ana não está sabendo. Será que se Deus tivesse falado com Ana do projeto,
do que ele ia fazer, será que ela estaria nessa condição aqui? Amargurada, quebrantada, contrita, chorando, se Deus tivesse falado com ela anteriormente do que iria fazer? Aí é onde existem alguns questionamentos. Senhor, o Senhor tem algo para fazer comigo daqui a 10 anos, mas por que o Senhor já não adianta alguma coisa, né? Adianta alguma coisa para mim? Eu estou atribulado, eu estou angustiado, eu não sei o que fazer, não sei que direção tomar, eu não sei, estou meio perdido. Dá para o Senhor adiantar alguns anos daquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida? Não vai adiantar, irmão. Deus não vai adiantar. Por que Deus não vai adiantar? Deus não vai adiantar porque quer ver a tua fé, quer ver a tua confiança, quer ver a tua segurança nele. Deus, Ele quer ver de você o quanto você vai ser fiel a Ele no meio da tribulação e no meio da angústia. Todos os homens do passado, quando Deus fala com Abraão, sai do meio da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e Deus fez uma tamanha promessa para Abraão, e com aquela palavra Abraão sai. Depois, quantos anos mais para frente Deus que vai falar? Deus fica falando toda hora? Deus fica falando de dia em dia? Não, Deus já falou, Deus já tratou. Agora é confiança nessa palavra de que Deus já falou e seguir em frente. Isso nós vemos muito no contexto de igreja, de local onde nós estamos. Às vezes ficamos inquietos, vontade de sair daqui e ir para lá. Vontade de ir para outro lugar, congregar em outro lugar. Irmão, vontade é coisa que vem e passa. Não adianta. Por que adianta? Não adianta, porque Deus tem propósito, Deus tem algo para realizar, Deus tem algo para fazer. E se Deus disser, filho, é contigo aqui, como eu já ouvi de vários irmãos aí, Deus falou, eu estava por sair, eu estava com o pé lá fora, Deus falou, volta. Mas de vez em quando o pezinho de novo. Aí Deus vem e volta o pezinho para dentro de volta. É assim que a gente vive, irmãos. Coração humano. É por isso que Deus então não adianta nada. Deus deixa que nós venhamos ter a nossa experiência dia após dia, Deus está trabalhando. Alguma coisinha no meu coração às vezes, que precisa ser mudado, Deus olha para mim, você vai ficar mais um tempo. Vou trabalhar com você, tu vais ficar mais um tempo. E quem manda? Quem manda é Ele. E dê graças a Ele, porque você é servo. Não é bom servir o Senhor? Então Ana está dentro do projeto de Deus. Então voltando, irmãos, para o verso 11, essa oração aqui, ela é muito interessante para nós, que Ana, ela está fazendo uma oração do ponto de vista do homem, em relação a Deus. Então, como nós já conhecemos a história, e já vemos o que Deus está realizando, e o que Deus já fez, nós já sabemos que ela está no projeto do Senhor, e que o Senhor já vai fazer algo através dela, mas ela, do ponto de vista humano, ela está dizendo, Senhor, se atentares à minha oração, se me ouvires, ela está colocando tudo no condicional, tudo ela coloca no condicional, e Deus está lá ouvindo Ana, colocando na condicional, como que se Deus não fosse fazer, e ela está querendo convencer Deus. Está querendo convencer Deus do quê? Está querendo convencer Deus de algo que Deus já vai fazer. Como que é bonito ver isso também, Deus tratando cada um de nós, Deus entendendo cada um de nós, na nossa pequenez, na nossa humanidade. Está quase acontecendo o milagre está por se realizar
E nós estamos ali, Senhor, se tu fizeres, se aconteceres, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não tem necessidade de nada disso. Deus já está lá de cima olhando, eu vou fazer. Mas tem algo aqui, irmão, que chama a atenção, é que quando então ela diz assim, ó, e da tua serva te não esqueceres, mas a tuas servas deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Irmãos, aquele que Deus vai gerar no ventre de Ana, é quem? É dele. Então essa mulher está fazendo uma oração, quando chega nesta parte aqui, esta parte da oração, é a oração movida pela graça de Deus. A oração que nós fazemos, quando a nossa oração, quando o nosso pedido, ele se encontra com a vontade de Deus. Eu quero que você memorize isso. Quando a minha vontade, ela está caminhando, o meu pedido na oração está indo, e aqui está a vontade de Deus, chega um momento em que a minha oração, a minha vontade, ela se encontra com a vontade de Deus. Acabou de acontecer isso aqui, ó. Senhor, se tu me deres um varão, um filho varão, por toda a sua vida eu darei para ti. A sua cabeça não vai passar navalha, não vai beber bebida forte, ou seja, vai ser um nazireu de Deus. Vai ser consagrado ao Senhor. Chegou vontade humana e vontade de Deus. Lá na primeira epístola de João, capítulo de número 5, nós lemos o verso 14 e 15, nós lemos uma expressão de João dizendo o seguinte: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha a oração que Deus responde. Esse tipo de oração que você não vai perder tempo, você não vai gastar esse tempo em vão. Quando você fizer uma oração que ela se une contra a vontade de Deus, pronto, a oração que Deus ouve. Entramos no propósito. Eu costumo dizer assim, ó, encontrou-se Kairós, o Cronos e o Kairós. Cronos e Kairós se encontraram, aconteceu o milagre. João ainda continua no verso 15 dizendo: e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento aqui, irmãos, que Ana, ela verbaliza esta expressão. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, e esse homem agora pensa que a mulher está embriagada. E este aqui é o outro ponto da mensagem, o segundo ponto que eu quero destacar aqui com vocês, que é o posicionamento dos homens em relação àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Quem é que entende o que Deus está fazendo na tua vida? Quem é que entende o agir de Deus na minha vida? Quem é que entende o trabalhar de Deus na vida do irmão? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos julgamentos, com as nossas precipitações. Então, primeiro eu vou falar do ponto de vista daquele que julga. Eli, observando a situação daquela mulher, não conhecendo a sua história, o primeiro posicionamento de Eli é de julgamento, julgando a mulher, dizendo que a mulher estava embriagada, que estava bêbada.
falou para ela: a parte de ti o vinho, até quando que você vai ficar desse jeito, dessa forma? Porque na situação que ela estava, ele não entendeu.